Desde que eu comecei esse canal há 6 anos, perguntas muito presentes vêm e voltam. Forno, como eu começo a ler história? Quais livros eu posso usar para entender história? Quais são os seus referenciais teóricos como historiador? E é justamente pensando nessa pergunta que eu quis fazer um vídeo sobre isso, mas não num formato em vídeo, já que eu não queria ficar simplesmente na tela falando de leituras. Achei que falar seria melhor. E para isso, eu preparei algumas leituras que eu vou dividir em alguns níveis de proximidade com o conhecimento histórico para tentar fazer uma escadinha do conhecimento para você que está assistindo esse vídeo. Aqui vamos ter desde livros que tratam de objetos específicos, temas específicos, mas também livros de metodologia e teoria da história, e mesmo livros mais gerais, principalmente no conteúdo mais de base. E se você não conhece o canal, está interessado em mais assuntos, muito prazer. Meu nome é Felipe Araújo, apelido Forno, doutorando em História Política pela Unesp e apresento a vocês o canal História Direto do Forno. Sem papo furado, vamos logo pro vídeo. Não adianta. Por mais que você veja filmes sobre história, ouça histórias das suas famílias, por mais que você tenha conteúdo e repertório do seu mundo, acaba que é na escola que nós conhecemos o conteúdo histórico de um jeito mais formal. E muitas vezes se relacionando com a própria história da educação, quando a gente pensa. Porque ensinar história também diz muito sobre o seu tempo. O jeito que os seus avós aprenderam história não é o jeito que você aprendeu história. Isso vale para os eventos narrados, isso vale para o jeito de você olhar para o passado e, muitas vezes, entender as múltiplas opiniões que fazem o conteúdo histórico ser construído, já que nenhuma história é neutra e ela sempre parte de pontos de vista. Só que uma aula de história bem dada é uma aula de história bem dada, mas uma aula de história mal dada é tortura para quem não gosta de história, e mesmo para quem gosta. E justamente pensando nisso, nas pessoas que têm interesse por história ou gostariam de mais informações de uma forma muito bem escrita e elegantemente escrita mesmo, eu faço duas recomendações. Mas antes de fazê-las, eu já quero responder uma coisa que alguns de vocês estão imaginando. Forno, e se eu começar pelo YouTube e TikTok, ir em canais como Buenas Ideias do Peninha, os vídeos do Castanhari no Nostalgia, o Se Liga Nessa História, o História em Meia Hora, entre vários outros? Isso é uma coisa. A gente pode até falar vídeos sobre isso, mas eu gosto de muitos canais, muitos podcasts, mas também não gosto de vários, e a gente pode até pontuar isso em outros lugares. Inclusive, tem até vídeos falando sobre alguns canais específicos, como o próprio Buenas Ideias do Peninha. Só que, falando de livros mesmo, acaba que dois autores saltam os olhos, falando de mercado editorial, de popularidade, entre outros fatores. O primeiro é o Laurentino Gomes. Foi o jornalista Laurentino Gomes que mudou tudo ao fazer as obras que fez. Junto a ele, nós temos Leandro Narlock, outro jornalista que escreveu vários guias politicamente incorretos de história, e nessa seara ele é muito mais polêmico e verborrágico do que o Laurentino. E tem um cunho muito mais político do que o outro, que tem uma ideia muito mais curiosa, descritiva, factual, mas vendendo a ideia de fatos que não foram colocados na sua sala de aula. Esses livros eu recomendo muito mais o Laurentino com um nível zero de introdução, de base, e eu sei que muita gente gosta e toma gosto por ler obras assim. O Narlock, eu tenho um vídeo analisando ele aqui no canal, porém é importante demais dizer uma coisa. Justamente pelo cunho político da obra, que ele assume muito como uma guerra que ele vai travar, ele tem seus méritos no sentido de escrever uma escrita divertida e fácil de ler. Eu mesmo li tanto Laurentino quanto Narlock, são livros muito fáceis de comercializar e de se ler, porém são livros muito ruins. O do Narlock não vale a pena mesmo, não compensa hoje em dia. E eu falo isso mesmo admitindo que ele fez parte da minha história a ponto de eu rejeitar o que ele escreveu hoje. Eu acho que não compensa mais.
E nós temos hoje um mercado editorial que contempla, como eu vou dizer agora. E o próprio Laurentino se melhorou nesse sentido, e a gente vê isso na série de livros sobre escravidão. O Narlock, não. Se puder, evite. Mas não dá para negar o impacto que ele possuiu naquele fim dos anos 2000 em questão de mercado editorial voltado para a história. E chamando a atenção, são dois jornalistas. Porém, nós estamos num mundo, como eu disse, melhor, e é por isso que num nível 1 de inserção em história, eu vou recomendar 3 livros. O primeiro é Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz e da Heloise Starling. A Lilia Schwartz é historiadora, mas também tem formação como antropóloga, e a Heloise Starling é uma grande historiadora dentro do campo da história política, mas também tem obras sobre história cultural. Esse livro é o melhor livro em sentido de fatos, de análise, de referência e com uma leitura extremamente prazerosa, que aí sim eu recomendo para qualquer um. Você pode ter começado com Laurentino Gomes e ter dado um passo maior com esse livro, e eu recomendo demais. O segundo livro é mais direto e é justamente o História do Brasil do Boris Fausto, que é um livro muito mais voltado para ensino médio e vestibulares, inclusive professores de história, e ele é muito mais direto do que o livro da Heloísa e da Lilian, porém ele é um livro que ele é um pouco mais descritivo, e por mais que ele tenha méritos de análise, ele ainda deixa um pouco a desejar em comparação com O Brasil, uma biografia. É um bom livro também, principalmente se estiver no ensino médio. E se você estiver no ensino médio, inclusive, ou estudando para vestibular, ou mesmo sendo um professor, para os seus objetivos de curto prazo, eu recomendo mais o Boris Fausto do que O Brasil, uma biografia. E, saindo um pouco da história do Brasil, para pessoas que gostam mais de conhecimentos históricos gerais, o melhor compilado que eu recomendo é Uma Breve História do Mundo, do historiador inglês Geoffrey Blainey, que ele também foi um best-seller mundial nos anos 2000, mas ele é um livro que ele compila muitos eventos e tem um mérito muito grande, porque ele pega muitas localidades que a gente não vê tanto na história do Brasil, por exemplo, como a Ásia, ou noções diferentes que a gente não tem, e é um ponto de vista estrangeiro sobre a história mundial que eu acho interessantíssimo. E de lá, você pode acabar lendo outros livros de temas específicos, e aí tem gente que vai acabar indo pela criação do tema para a Segunda Guerra Mundial, e aí vai ler livros do Ian Kershaw sobre nazismo. Podem ir para a antiguidade, se deliciar com livros como o S.P. Carey, uma história da Roma Antiga e da Mary Bird, que eu recomendo demais também para a antiguidade, enfim. Mas o Geoffrey Blainey, ele referencia pouco, mas referencia, e é um livro interessante para a gente ter uma vasta compreensão do mundo numa noção geral. E outro livro que pega uma ideia geral de história é O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, do David Graeber e do David Wengrow, que é um novo Sapiens, do Yuval Harari, mas no sentido de metáfora, mas o livro Sapiens eu não recomendo para ninguém. O Al-Harari eu não gosto dele, eu acho que ele tem uma leitura muito determinista, e o Despertar de Tudo, eu acho que ele consegue analisar o processo histórico como uma coisa muito múltipla, e eu recomendo demais. Então, ao invés de comprar Sapiens, compre O Despertar de Tudo, um livro que é mais recente e ele é bem melhor. Num nível 2 já é para pessoa que gosta de história, está se interessando cada vez mais e talvez até cogite fazer história ou se interessa porque num sentido mais profundo ou voltado para o ensino superior. E aí eu vou recomendar artigos e eu vou recomendar livros. O primeiro que eu recomendo em questão de livro vai ser justamente o Apologia da História, do Mark Bloch. O Mark Bloch, ele é da chamada Escola dos Análises, uma escola historiográfica, ou seja, uma escola de pensamento de como se acessa a história, e ele está ali no início do século XX para fazer uma nova atualização do pensar histórico, pensando que ele está numa ideia de superar a visão histórica mais clássica, muito chamada de escola metódica, que eles são uma escola de pensamento historiográfico muito mais cientificista, tenta transformar a história numa prática científica, a moda das ciências, da ciência da natureza, e se preocupam com coisas como verdade, se preocupam com descrições, com fontes oficiais, com eventos políticos muito focados na figura de um líder, de um povo, e data pra caramba. Então, o Apologia da História, ele tenta dar um novo verniz nesse sentido, e ele já traz conceitos importantíssimos para quem quer compreender a história de um jeito
é mais científico e mais atualizado. Embora o livro tenha 100 anos, ele é canônico, precisa se ler. Ele é o primeiro livro que um estudante de história lê na graduação, por exemplo. Muito fácil de se ler, recomendo muito para pessoas que têm interesse na história num nível mais profundo. E ele vai trabalhar conceitos como história-problema, história total, história das mentalidades, história dos conceitos. E vai falar grandes frases, como que as definições de história vão entrar nesse estudo do homem no tempo, vão atrás de perguntar coisas, e por isso vem a ideia de história-problema, de você tentar propor e indagar eventos históricos, e esse deveria ser o objetivo principal de um historiador, não ficar descrevendo e narrando, principalmente voltados para um campo mais político-econômico. Então, a história de se problematizar, e aí vem a origem dessa palavra tão mal vista nas ciências humanas, ou melhor dizendo, de pessoas de fora olhando para as ciências humanas, o problematizar vem justamente de fazer perguntas, de você entender que muito mais de que narrar presidentes de uma república, por exemplo, você pretende entender processos maiores, conectar um certo tempo com outros bem maiores, analisar a história sobre vários pontos de vista para você entender um escopo maior que não seja apenas uma narração. Então, o Apologia da História é muito bom, e o Apologia da História tem um outro nome também que é ou o Ofício de Historiador. Então, ele é um livro muito, muito único e paradigmático, e precisa se ler. Mas não apenas ele. Além dele, eu vou recomendar fortemente também um livro chamado O Queijo e os Vermes, de Carlo Ginzburg, que vai analisar a história de um condenado pela Inquisição no século XV, ou talvez esteja errando a data, mas enfim. E ali você tem a experiência chamada microhistória, que é você entender que como o historiador está tentando reconstruir um tempo que ele não viveu, você tem as mesmas liberdades literárias que um romancista, mas não ainda nesses termos, ele não chega a se chamar de romancista. Mas ao tentar fazer uma reconstituição, e ali no personagem do livro é o Menóquio, esse moleiro inquirido pela Inquisição, você tem uma perspectiva de um fazer histórico diferente, mas extremamente rico. E é um livro muito marcante, justamente por causa dessas características e de como a história é muito bem escrita. E, em continuidade, para citar aqui um marxista, eu vou recomendar Eric Hobsbawm nas suas obras voltadas às chamadas eras. Justamente porque, por mais que seja uma leitura um tanto quanto datada e desatualizada, ela é um ponto de partida para uma análise histórica um pouco mais robusta, que geralmente agrada mais pessoas do lado da esquerda e que acabam gerando problematizações bem interessantes numa ideia de história dos oprimidos e de uma história de exploração. Eu mesmo não gosto do Hobsbawm, eu gosto de como ele escreve, não gosto das ideias, escolas historiográficas diferentes, porém não dá para negar a sua importância. E para um público geral, principalmente nesse nível 2, a trilogia das eras faz muito bem e faz muita gente se interessar por história muito fortemente. Se você chegou até aqui é porque você está realmente interessado por teoria da história, provavelmente você faz história ou utiliza de história para o ensino superior ou coisas assim, mas é aí que tá. Aqui é uma leitura um pouco mais profunda, e eu vou recomendar algumas coisas que fizeram grande parte da minha formação. Eu sou o que eu me considero um historiador pós-moderno, no sentido de entender que alguns paradigmas da prática científica, como a ideia de verdade, ou a própria ideia de ciência aplicada às ciências humanas para a história, acaba tendo muitas limitações. Eu acredito muito no poder da linguagem, no sentido da produção histórica, e acima de tudo, eu me interesso muito por variados pontos de vista que são muito característicos tanto na mudança de fontes que a gente pode usar, quanto nos personagens e nos objetos, para a gente chegar a acessar um passado histórico. E aí, as recomendações que eu faço são muito recentes, inclusive, mas não apenas. O primeiro, que eu recomendo bastante, é justamente O Futuro Passado, de Reinhard Koselleck. Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos, é um livro de teoria da história paradigmático, porque o Reinhard Koselleck, um grande nome alemão da história dos conceitos, ou seja, analisar os conceitos de forma histórica, vai justamente tentar criar uma teoria da história onde ele coloca conceitos iniciais, numa perspectiva bem filosófica, que vai lembrar muito Hegel. E aí ele quer justamente, através de dois conceitos, o futuro passado e os horizontes de expectativas, falar que todas as filosofias da história acabam obedecendo a essas duas bases.
Só que nesse livro, além de contribuir essa tese, ele faz uma análise muito valiosa da história da historiografia, ou seja, a história de como a história é escrita e construída pelos historiadores. E ele faz isso de uma maneira muito boa nesse livro, que é bem introdutório. O capítulo desse livro, História Magistra Vitae, é fenomenal, é 5 textos entre livros e artigos que qualquer uma pessoa deveria ler nas ciências humanas. Eu acho ele interessantíssimo na visão histórica e eu recomendo demais o Reinhard Koselleck dentro disso. Não só. Nós temos Jacques Le Goff no clássico História e Memória. O Le Goff, ele é membro da segunda geração dos análises, em sequência do Mark Bloch que eu citei mais à frente. Ele é um medievalista. Ele se tornou muito popular por causa de popularizar a Idade Média na segunda metade do século XX. E no História e Memória, ele faz uma análise muito boa sobre os limites da prática histórica e da memória. Justamente para ver como essas duas áreas de acessar o passado se comunicam, não se comunicam, e ele vai colocando isso de um jeito muito genial, conceituando muito bem história e memória. Então, eu recomendo esse também pra caramba. Além dele, eu recomendo, em questão de prática mais filosófica, uma leitura profunda de história, um livro que me influenciou bastante, que é o A Escrita da História, do Michel de Certeau, que é um francês, que ele está bem na escola do Michel Foucault e de outros vários filósofos pós-modernos. Então ele estava coexistindo com Deleuze, ele estava coexistindo com Roland Barthes, ele estava coexistindo com uma pá de gente nesse sentido mais pós-moderno. E na escrita da história, ele vai justamente fazer uma análise do que seria, de fato, produzir história, principalmente colocando a parte literária, de reconstituição do passado, só que de um jeito bem profundo. E ele vai muito brilhantemente conceituar uma ferramenta do historiador que, ou melhor, uma prática do historiador que é a chamada operação historiográfica. O que faz um evento se tornar um objeto. E isso é muito valioso em questão de prática historiográfica e é muito, muito importante. E fora que o Michel de Certeau, ele vai ser uma ponta de entrada muito forte para o discurso da chamada virada linguística, que é justamente essa ideia que a história deveria evitar problematizações mais sociológicas, ou mesmo, evitar não, mas reconhecer os limites dessas problematizações, essas práticas de toda hora falar que história é ciência, e justamente falar de como a história depende muito do ponto de vista e da subjetividade de uma pessoa. E aí, você vai acabar lendo outros textos, por exemplo, que eu recomendo também bastante, como do Hayden White, que vai ser o Enredo e Verdade, que é bem interessante esse texto, que é um americano, que vai abordar muito esses limites e dos impactos da linguagem dentro da confecção da história. É sensacional, principalmente porque alimenta discussões como, e aí, se a gente tem tanta subjetividade, como nós, historiadores, trabalhamos, ou melhor dizendo, quando lidarmos com traumas coletivos. Quem vai jogar justamente essa carta no Hayden White é o Carlo Ginzburg, que eu acabei de citar, ao falando, por exemplo, da realidade do genocídio nazista. Por fim, um livro que eu recomendo muito, mas que é bem difícil, é o do Paul Ricoeur, A Memória, a História, o Esquecimento. É um livro denso, é um livro enorme, mas que ele conceitua muito bem esses 3 conceitos e ele é muito útil para a gente ver como a memória impacta a história, como a memória ela pode ser atacada, como a memória pode passar por um processo de esquecimento deliberado por governo ou sociedades, e ele é muito interessante, porque é uma leitura difícil e necessária. Então, não é à toa, ele vai ser minha última leitura de recomendação aqui nessa terceira parte. E é isso, galera. Tem muita coisa para falar. Tem muitos assuntos específicos para se recomendar livros e obras. Eu posso responder por vários temas, como história da América Latina, história dos Estados Unidos, economia, falar de mais livros de teoria da história, falar de mais coisas do Brasil com objetos focados, falar de guerra. Talvez a minha pior área seja Idade Média e Antiguidade, porém, estamos aqui para isso. Então, nos comentários, se você chegou até aqui e se interessa, coloca aí que livro você gostaria de me perguntar, que área você gostaria que eu falasse mais obras, que recomendações você gostaria que eu fizesse. Obrigado por ter olhado até aqui e vejo vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno. Valeu!